Ita 2017, Física, questão 23. Que belo momento para aprender física. De uma planície horizontal, duas partículas são lançadas em posições opostas, perfazendo trajetórias no mesmo plano vertical e se chocando elasticamente no ponto de sua altitude máxima, a mesma para ambas. A primeira partícula é lançada a 30 graus e aterrissa a 90 graus. Também em relação ao solo, há uma distância L de seu lançamento. A segunda é lançada a 60 graus em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar, determine, letra A relação entre as massas das partículas, letra B, a distância entre os pontos de lançamento e, letra C, a distância horizontal percorrida pela segunda partícula. Coisa linda aqui de questão. Então vamos lá, vamos fazer a nossa planície, que bela planície. Vamos lançar uma partículazinha com 30 graus, certo? Vamos chamar de partícula 1. Então ela tem um V01 fazendo 30 graus com horizontal, enquanto a outra partícula, a partícula 2, é lançada com uma velocidade V02 fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Bom, nós sabemos que a velocidade máxima depende da altura máxima depende da velocidade, né? Quanto mais alto a partícula chegar, maior a velocidade que ela foi lançada. E, lógico, a velocidade y, né? O clássico yx, então nós poderíamos decompor os vetores em v0x, né? Do corpo 1 e v0y do corpo 1. Da mesma forma, nós teríamos uma componente vertical, V0y do corpo 2, e nós teríamos a componente horizontal, V0y do corpo 2. Né? Isso são vetores, então para ser elegante a gente sempre representa com a setinha. Né? Meus queridos, se esses caras vão se chocar na altura máxima dos dois, né? Aqui o desenho não foi feliz, mas se de alguma forma eles vão se chocar na hora que os dois atingiram a altura máxima, a altura máxima que significa que a velocidade y zerou, mas pelo princípio de Galileu a velocidade x se mantém a mesma o tempo inteiro, a gravidade está atuando no eixo y, né? Então o eixo x não tem aceleração, movimento uniforme. Bom, então V0y do corpo 1 igual a V0y do corpo 2, para que eles atinjam a mesma altura máxima, eles têm que ter a mesma componente vertical, concordo? E isso então me permite dizer quem é o V0y? É o V0 vezes sem ângulo seno de 30. Seno de 30, isso do corpo 1. É igual a V0 do corpo 2 sem ângulo seno de 60. Então, o seno de 30 é 1/2 clássico, o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então, descobri que o V0 do corpo 1 é igual a raiz de 3 que multiplica o V0 do corpo 2. Isso pode ser bastante útil para a gente. Beleza? Bom, depois que os corpos se chocaram, esse corpo 1 ele caiu a 90 graus, né, em relação ao solo, esse corpo 1. Esse corpo 2 ele pergunta, né, na letra C quanto que ele, que distância que ele percorreu na horizontal. Né? A primeira pergunta qual era mesmo? Deixa eu ver. A relação entre as massas das partículas. E ele diz que elas se chocaram de maneira perfeitamente elástica lá no topo, né? O que significa isso? Perfeitamente elástico, coeficiente de restrição, que é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação em módulo, isso está dando 1. Se isso está dando 1, significa que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento, certo? E eu sei que toda colisão, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então eu vou conseguir achar uma relação. Porque a quantidade de movimento inicial, lembrem-se que elas se chocaram na altura máxima, então não tem velocidade no eixo y, a quantidade de movimento inicial no eixo y é nula, a quantidade de movimento final no eixo y logo após a colisão é nula.
Então, né, já que naquele tempo minúsculo de colisão, a força de gravidade ali, ela aplicou o impulso mínimo, né, então a gente pode desprezar. Então só vou me preocupar com o eixo x. Então não preciso me preocupar com o vetor, já que está no eixo x, posso dizer que para a direita é mais, para a esquerda é menos. Então qual era a quantidade de movimento inicial? Massa do corpo 1, velocidade do corpo 1 no início, só que no eixo x, né, V1x, só que é a V0x, né, porque a velocidade do eixo x não muda, acabamos de falar isso. Então V0x do corpo 1 mais massa do corpo 2, V0x do corpo 2, só que ele vai vir para a esquerda, cuidado, então essa velocidade vai ficar negativa. Né? Isso vai ter que ser igual a massa do corpo 1, velocidade do corpo 1, mais massa do corpo 2, velocidade do corpo 2, no eixo x e no fim. Né? Quando é o movimento inicial, igual quando é o movimento final. Bom, quem vai ser o V0x do corpo 1? É o V0 vezes com ângulo cosseno. Então é o V0 do corpo 1 vezes cosseno de 30. Mais massa do corpo 2. Quem é essa velocidade V0x do corpo 2? Ela aponta para a esquerda, é negativa. Certo? É negativa. E com um ângulo, né? Decompor em cima do ângulo com ângulo. Então vai ficar V0x, V02, né? Vezes com ângulo cosseno de 60. Isso é igual. Como o corpo 1 para, né, no eixo x e aí depois cai em queda livre, né? Então a velocidade final dele após a batida é zero, certo? Essa informação está dada quando ele diz que ele chega com 90 graus, olha que delicadinho. A massa do corpo 2 vezes quem é a velocidade do corpo 2 no fim? Para eu poder calcular isso, eu vou ter que ver com que velocidade eles se aproximavam. Né? Velocidade de aproximação. Eu posso pegar o V0x1, a velocidade de aproximação vai ser o que em módulo, né? É o V0x do corpo 1, mais, certo? Já que eles estão se aproximando, eu vou somar essas velocidades. Como assim somar, professor? Já que os vetores apontam sentidos opostos, porque variação de velocidade é um vetor menos o outro. E aí quando eu boto menos no vetor, ele muda de posição, né? Aí os vetores vão apontar para o mesmo lado e eu vou somar. Ou usa intuição, é assim. Eles estão se aproximando mais rapidamente. Mais V0x, né, do corpo 2. Negativo, professor? Não, acabei de explicar. Já que eles estão se aproximando, né, a velocidade relativa de aproximação vai ser dada pela soma. Então, peraí. Deixa eu ver. Quem é mesmo o V0x do corpo 1? É o V0 do corpo 1 vezes com ângulo cosseno de 30, como já tínhamos feito, mais V0x do corpo 2 é o V0 do corpo 2 com ângulo cosseno de 60. A velocidade de aproximação, tu vê, eu fiz a decomposição duas vezes, né? Se eu tivesse calculado já a relação entre o V0x de um e do outro, eu teria ganhado tempo. Olha que tanso, olha que tanso. Mas não tem problema. V0 do corpo 1 vezes raiz de 3 sobre 2 mais V0 do corpo 2 vezes 1 sobre 2. Só que nós sabemos que o V01 é raiz de 3 vezes V02, né? Então a velocidade de aproximação vai dar quanto? Se eu colocar aqui raiz de 3 vezes V02, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 meios de V02 mais 1 meio de V02. 4 sobre 2. Então a velocidade de aproximação era 2V02, certo? Essa era a velocidade de aproximação. Se a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento e o corpo 1 parou, então a velocidade do corpo 2 vai ser a própria velocidade de aproximação, certo? Já que ela é a velocidade de afastamento. Então isso vai ser a velocidade do corpo 2 no eixo x, certo? Que deu quanto então? 2V02. Se eu substituir ali também por V02, eu vou poder cancelar, tá vendo? O V02 na equação. E aí vamos achar uma relação entre essas massas, certo? Vou poder juntar o M2. Então olha que bonitinho. M1 vezes V01, quem é o V01? É raiz de 3 V02. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais
mais com menos aqui vai dar menos, né? Menos M2 vezes V02 cosseno de 60, 1 sobre 2. Isso é igual a 2 V02 M2, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então fica 3 sobre 2 M1 V02 é igual 2M2V02, né, a ordem dos fatores não altera o produto, mais passar menos 1 meio de M2V02. Já que o V02 está presente em todos os termos da equação, eu posso cancelar, certo? Então, 3 sobre 2M1 é igual, aqui no lugar do 2 sobre 1, eu posso multiplicar por 2, né, fica 4 sobre 2. Menos 1 sobre 2 dá 3 sobre 2. M2. Opa, menos passa mais, perdão, né? Menos passou mais, popularmente falando, né? Somamos esse termo em ambos lados da equação. Então, me perdoe, 4 sobre 2 mais 1 sobre 2, 5 sobre 2. 2 com 2, então descobrimos que M1 sobre M2, M1 sobre M2 é igual a 5 terços. Igual a 5 terços. A primeira pergunta foi respondida, certo? Só perdi um pouquinho de tempo ali por não ter feito a relação entre o V0x, né? Mas não foi tanto assim. Depois ele perguntava a distância entre os pontos de lançamento. Ele chamou essa distância aqui no enunciado de L, né? Certo? Então eu posso achar uma relação entre esse L e essa distância aqui, certo? Eu vou chamar essa distância aqui de x. Se eu achar essa distância x, que o corpo 2 andou para a esquerda até o momento do impacto, eu mato essa charada, certo? Bom, tu vê, a gente já fez essa relação do V0x mais de uma vez, então eu vou supor que a gente vai conseguir decorar isso e vou liberar espaço aqui para a letra B. A letra A matamos, hein? M1 sobre M2 igual a 5 terços. Depois tem que dar uma conferidinha no gabarito. Essa aí eu não me recordo do gabarito. Eu estou acreditando no nosso serviço, né, meu querido? Até porque não teve nada de muito absurdo, só foi muito trabalho aí, braçal. Na letra B, então, vamos assim, ó. O tempo, né, que eles demoraram para se encontrar, se elas foram lançadas ao mesmo tempo, então o tempo que essa esfera 1 avançou para a direita é o mesmo tempo que essa esfera 2 avançou para a esquerda, certo? Já que é um movimento uniforme, velocidade escalar média e deslocamento escalar com o passar do tempo, é no eixo x que eu estou pensando, né, princípio de Galileu, então é o V0x, que nós já sabemos que é V0, ó, mais uma vez a decomposição, danço, né? V0x do corpo 1 vezes, quero calcular o tempo, né, gente? Vocês são galera estudando pro ITER aqui fazendo, né? Delta T é igual a delta S sobre V. Qual foi o delta S que ele andou? O corpo 1? L, certo? E quem é o x mesmo? É o V0x do corpo 1. Quem é o V0x do corpo 1? É V0 do corpo 1 vezes com ângulo cosseno, certo? Cosseno de 30. Esse delta T, então, é L que divide o V01 é raiz de 3 V02, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 vezes 3, 3. 3 sobre 2 V02. A gente já tinha feito essa relação antes, certo? Na parte anterior. Beleza? Por isso que eu fui um pouquinho mais rápido agora. Ou o tempo que ele levou foi 2L sobre 3 V02. Quanto então que é essa distância x? Para eu calcular uma distância, né, eu multiplico velocidade pelo tempo, então a distância x fica o V0x do corpo 2 vezes esse tempo, certo? Que eu estou supondo igual. Então esse V0x2 é o V0 do corpo 2 vezes com ângulo cosseno de 60 e o tempo deu 2L3V02. O V02 mais uma vez cancelou com o V02. E aqui é 1 sobre 2, então 2 cancela com 2, divide por 2 dá 1, né? Então deu L sobre 3. Se isso aqui é L e isso aqui é L sobre 3, e ele pediu a distância entre os pontos de lançamento, 3L sobre 3 mais L sobre 3, 4L sobre 3. Letra B, morreu. Letra C, vamos?
Vamos! A distância horizontal percorrida pela segunda partícula. Acabamos de descobrir que ela já veio, essa distância L sobre 3 para a esquerda, né? Agora mesmo. Então agora eu preciso saber quanto que ela volta. Esse tempo que nós calculamos, que foi o tempo que a esfera 1 levou para bater na esfera 2, é também o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. A gravidade é a mesma na subida e na descida. Então, essa esfera 2 vai levar esse tempo retornando até bater no chão. Retornando com que velocidade? Com a velocidade de afastamento, que tinha dado quanto mesmo? 2 vezes 0,2, né? Certo? A gente tinha calculado aqui no nosso quadro pequenininho. Tinha dado 2 vezes 0,2, se eu não estou enganado. Então, a gente só precisa calcular quanto que ela volta. Né? Vamos chamar a distância que ela retornou depois de ter se chocado, sei lá, de x'. Quem é essa distância x'? É a velocidade com que ela está retornando, que é o v2x após o choque, né? Que deu 2 vezes 0,2, vezes o tempo que ela ficou. E ela ficou o mesmo tempo que ela levou para se chocar, mas, né? Tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então é 2L sobre 3 vezes 0,2, certo? Cortou o V02 com V02, o x', 2 vezes 2, 4, 4L sobre 3. Se ela andou L sobre 3 para se chocar e na volta 4L sobre 3, eu somo L sobre 3 mais 4L sobre 3, o que dá 5L sobre 3 a distância percorrida. Ou ele pediu deslocamento? Se ele pediu deslocamento, não, né? Aí, deslocamento horizontal seria posição final menos posição inicial horizontal. Aí seria diferente. A distância horizontal percorrida, não. Então é isso mesmo. Então é 5L sobre 3. É a letra C. Beleza, galerinha? Certo? Cara, bons estudos. Só os guerreiros sobreviveram até o final mais uma vez, né? Questão fodinha, né? Opa, desculpa, não pode falar palavrão, né? Daqui a pouco tem... O quê? Daqui a pouco tem a 24, meu Deus! Os astros estão se alinhando mais uma vez, eu sei, então. Grande abraço.